Agora vamos recapitular o que você aprendeu nesse curso de Excel básico. Bem, primeiro você aprendeu como que você faz para visualizar de uma maneira melhor os seus dados, com opções como o zoom na seleção, que eu acabei de utilizar para aproximar dessa minha planilha. Você também viu como que você faz para formatar como uma tabela a sua base de dados. E você entende agora quais são as vantagens, ou seja, a questão de como você pode adicionar dados para puxar formatação e, posteriormente, você também vai aprender como que essa formatação também te ajuda a puxar fórmulas, fazendo com que elas sejam aplicadas em toda a sua planilha. Você aprendeu a organizar esses valores, fazendo com que eles não fiquem um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, que você não tenha linhas que estejam comprimidas demais ou colunas que estejam comprimidas demais. Tudo está num tamanho que você visualize com facilidade seus dados. Você também aprendeu a como fazer formatação condicional, que é uma função que no dia a dia você acaba utilizando para agilizar muito a sua tomada de decisão e para você analisar esses seus dados, ou até mesmo para impressionar alguém com uma planilha que automaticamente já faz a sua segregação dos dados, ou seja, mostra quais valores são maiores e como que eles se comportam em relação a outros, como é o nosso caso do valor. Também acaba mostrando onde eu tenho os maiores descontos, ou até mesmo, através dessas setas que a gente colocou na nossa tabela, qual que é o ano mais novo, o ano mais velho, em relação a uma média, se ele é um veículo antigo ou um veículo novo, de acordo com a cor e com a direção dessa seta. Você também aprendeu em relação ao formato de uma célula, ou seja, os descontos estarem em porcentagem, a questão do valor, para você colocar ele em reais. Você aprendeu também algumas funções matemáticas bem simples, como foi o caso da multiplicação, aqui no desconto, e também como que você pode diminuir os valores. Além disso, você começou a entender também como que você pode utilizar a capacidade do Excel para, em vez de você ter que utilizar duas células, como foi esse exemplo que eu dei aqui, você utiliza apenas uma, para então fazer esse cálculo. Ou seja, você vai reduzindo as etapas de cálculo e precisa de apenas uma célula para pegar e fazer uma análise maior. Como foi esse exemplo aqui, para você verificar qual que é o valor final do carro após o meu desconto. Depois disso, você aprendeu como que você utiliza a forma maior para fazer um ranking nas suas tabelas, para entender quais dados têm maior relevância. Você também aprendeu as vantagens de você ter formatado como uma tabela, que é como a gente viu aqui na forma maior, quando ele seleciona todo o meu intervalo e automaticamente ele já se adapta caso eu tenha uma adição de novos dados. Através do autossoma, você agora sabe também como que você pode transformar esses valores em uma soma ou em uma média, como foi o exemplo aqui dos nossos 5 menores valores. Então você viu como que você transforma tudo isso em gráficos, que são ferramentas poderosas para mostrar esses seus dados como você preferir. Você também viu como você deixa esses gráficos um pouco mais estilizados, ou seja, você adapta eles para a sua planilha de uma maneira que vá dar aquele diferencial, não vai ser apenas alguma coisa automática que você fez. E agora eu gostaria de dar algumas dicas em relação ao Excel de uma maneira geral, utilizando como exemplo essa planilha que a gente acabou fazendo aqui. Bem, quando você recebe uma planilha no seu trabalho, nem sempre ela vai estar nesse formato, ou seja, ela pode não estar com os dados organizadinhos em uma tabela. Isso pode fazer com que, caso você queira fazer um gráfico, você queira organizar esses dados e eles tenham sido feitos por alguém que não tem experiência no Excel ou fez de alguma maneira muito desorganizada, é capaz de você acabar perdendo mais tempo em tentar organizar esses dados, ou seja, arrumar essa tabela, do que você pegar toda essa informação, passar para uma outra planilha, onde você pode utilizar aquela função do exibir que eu te mostrei, onde você utiliza duas planilhas, e após passar essa informação, você formata eles como uma tabela. Utilizando como exemplo essa que eu estou mostrando para vocês, e eu vou disponibilizar como material para download dessa aula. Após fazer isso, tenha certeza que o formato de todos os seus dados está correto. Isso vai facilitar muito nas suas análises e vai fazer com que você não tenha problema de visualização dos dados. Essa dica eu já dei aqui no curso e vou reforçar ela, que é: se você não se sentir confortável em fazer fórmulas grandes no Excel, como não chega a ser um exemplo aqui, porque não é uma fórmula muito grande. Porém, é uma fórmula um pouquinho mais complicada do que você fazer ela passo a passo, como está aqui do lado. Faça elas de uma maneira separada. Ou seja, vai entendendo o que cada uma delas faz, então você vai ter uma noção muito melhor de como que você chega no seu objetivo. Como que você consegue pegar e chegar naquele cálculo que você quer. E se der errado, você já vai saber onde você pode estar errando. Outra dica que eu vou te dar é: aprenda a fazer e utilizar os rankings aqui no Excel. Por quê? Quando você for fazer alguma coisa no seu trabalho que requer uma análise, eles vão segregar a sua informação de uma maneira bem prática e ágil. Ou seja, quando você colocar uma base de dados enorme, por exemplo, com os preços dos seus produtos, você vai conseguir ver facilmente quais têm os maiores valores, os menores valores, ou, em outros casos, se você visualizar o lucro que você está tendo com seus produtos,
Você também pode utilizar na área industrial, quando você quer verificar qual problema está te atrasando mais em relação à sua produção ou qual está gerando mais problemas de qualidade. Quando você começa a fazer esses rankings, facilita muito para você começar a colocar isso em gráficos, então você pode começar a sugerir a tomada de ação baseada nessa informação que você acabou de coletar e transformar em gráficos aqui no Excel. E para finalizar, a minha última dica aqui: utilize a sua criatividade. Se você tem alguma ideia, você pensa de alguma maneira que você pode analisar seus dados ou criar uma relação desses seus dados com algum acontecimento, tente colocar isso em prática no Excel. Se você ainda não tem o conhecimento necessário para isso, continue fazendo os nossos cursos aqui da Dados de Ação, obtenha mais conhecimento, que pode fazer com que você consiga desenvolver aquela lógica baseada nos seus dados. Quando você precisa criar alguma lógica, alguma coisa um pouco mais complexa, às vezes a gente precisa até acabar procurando na internet para ver se já tem alguma coisa que foi feita de maneira similar que traga os resultados que a gente quer. Isso vai fazer com que você aprenda a utilizar cada vez mais o Excel, você tenha mais noção do que pode e o que não pode ser feito, além de continuar aprendendo fórmulas, dicas e maneiras mais fáceis de você fazer algum tipo de análise ou formatação na sua planilha. E esse foi o nosso curso de Excel básico aqui da Dados de Ação. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais, onde serão postados novos conteúdos sobre Excel e outros softwares que podem te ajudar na sua carreira ou até mesmo gerenciar a sua empresa.